Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera, estamos de volta, mais uma aulinha de física. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma olhadinha no chat. Olha lá, tá todo mundo aí, a Brenda, Júlia, Maxwell, Fábio Chaves, Ivonete, Maria da Conceição, Vitor, Suelen, grande Osmar. Bora que a aula promete hoje, é isso aí, Osmar. Todo mundo presente. Galera, mais uma aulinha, vamos falar sobre calorimetria, né? Assunto importante. Aí, ó, salve, salve. Naísa, obrigado aí pela presença de vocês. Lembrando que eu tô olhando aqui para a tela e tô com o meu celular aqui aberto na live, tá? Então, tô aqui olhando para o chat, tô acompanhando o chat aqui. Tá legal? Letícia Félix, Maria Oliveira, Mirelle, Jean, Júlia, Uchoa, todo mundo aí. Não esqueçam de deixar o like, né? Que o like, pô, ajuda pra caramba a gente. Se você ainda não é inscrito também no canal, por favor, se inscreva, ative os sininhos aí para você receber as notificações de quando a gente estiver online, certo? E hoje a gente continua falando sobre calorimetria, só que hoje a gente vai abordar um tema um pouco mais para frente, né? Porque agora a gente vai estudar como é que seria ali quando você mistura dois corpos que têm temperaturas diferentes. Ó, o Vini Castro tá aí com a tropa do monofísico. Show de bola, é isso aí. Tá todo mundo sempre presente. Tropa do monofísico está sempre presente. Bom, vamos lá então. Pessoal, na aula passada eu falei com vocês sobre calorimetria, né? E aí, por exemplo, eu te apresentei aí o que macete, certo? Acho que essa linha está muito grossa, vou fazer com isso aqui. E o que moleza, não foi? Lembra que são as duas maneiras diferentes de você calcular essa quantidade de calor, né? Quando você usa o massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, você está calculando uma quantidade de calor que é responsável, né, por variar a temperatura. Né? Responsável por variar a temperatura. Isso aqui foi falado na última aula, tá, gente? Né? Isso aqui eu estou dando uma revisada aí, porque isso vai ser importante para a aula de hoje. Tá, ali. E o que moleza era o responsável pela mudança de estado físico. Né? Ó, responsável por mudar o estado físico. Então, sei lá, você está derretendo o gelo, né? Ou vaporizando a água. Então você vai calcular a quantidade de calor para fazer isso através do que moleza. O estado, é o espaço, não, o estado físico.
tá bom? Né? Do sólido para o líquido, do líquido para o vapor. Então era assim que a gente calculava isso. Então você tem aqui, né, as duas quantidades de calor que a gente apresentou na última aula. Tá? Hoje eu quero, eu quero falar com vocês o seguinte, por exemplo, imagine que você tem aqui o que a gente vai chamar de recipiente adiabático. Tá? E o que é um recipiente adiabático? Minha mãe sempre se preocupou com a minha alimentação. Vive me perguntando o que eu comi, se eu tô me cuidando. É mãe, né? E eu sei que pra ela é um alívio saber que agora tem um acompanhamento feito pra mim, com a experiência de profissionais especializados voltado pra minha idade e pra minha rotina. Acaba que o método 17 tem ajudado ela a confiar mais e me ajuda a entender melhor tudo isso também. E é muito importante, né? Né, alguma coisa assim que não deixa o calor sair nem o calor entrar, certo? É isso que o recipiente adiabático faz. Ele evita a troca de calor, tá? Com o meio externo, né? A troca de calor com o meio externo, tá? É isso que o recipiente adiabático vai fazer. Deixa eu descer aqui para não sei se está cortando aí. Não, não tá não. Dá para ver tudo, né? Tá? Então isso que é um recipiente adiabático. Aí vamos supor que dentro desse recipiente adiabático eu coloquei aqui um objeto que está com uma alta temperatura e coloquei um outro objeto que está numa temperatura menor. Tá? Tipo água quente e água fria, por exemplo. Coloquei ali, dentro desse recipiente. Ou seja, o calor que está ali dentro não vai escapar para o meio externo e você também não tem calor de fora entrando, né, no recipiente. Isso significa que o corpo que está quente, ele vai perder calor para o corpo que está com uma temperatura menor. Então esse cara aqui vai dar calor para esse, né? E todo o calor que esse cara perder, inevitavelmente, esse cara aqui vai ter que ganhar. Porque já que o calor não pode sair e nem pode entrar, todo o calor que o A perdeu, o B vai ganhar. Porque o calor não pode subir. Então esse é o conceito de você colocar um recipiente adiabático. Ele vai fazer com que as trocas de calor só aconteçam entre os corpos A e B. Certo? Então você teria aqui, ó, o calor cedido pelo corpo A, tá? Em módulo, vai ter que ser igual ao calor recebido pelo outro corpo, pelo corpo B, tá? Em módulo. Por que eu estou falando que é em módulo? Ó, calor recebido, tá? Por que eu estou falando que é em módulo? Porque o calor cedido, ele vai ser negativo, né? Porque você está perdendo calor. Então, o calor cedido é menor que zero. Já o calor recebido, ele vai ser um valor positivo, vai ser maior que zero. Porque você está ganhando calor.
né? Então o corpo B está ganhando, o corpo B e o corpo A está perdendo, por exemplo. Isso significa o quê? Isso significa dizer que, por exemplo, se o cara. Aqui, ó, um exemplo, ó. Vou botar aqui sei lá, de cinza. Meu Deus, tá vendo? Tá me ouvindo aí? Travou? Tá ouvindo? O celular. Não. Ele tá. É. Bom, vamos lá, de novo. Então, se o calor cedido em módulo é igual ao calor recebido, né, significa o seguinte: se o corpo A, por exemplo, perder 100 calorias, o corpo B vai ter que receber quantas? 100 calorias. Né? Por quê? Porque, de novo, o recipiente adiabático não deixa esse calor sair e também não deixa o calor entrar, mais calor entrar. Então, tudo que um corpo perder, o outro vai ganhar. Portanto, ó, já faz o seguinte, já tira print dessa primeira tela aí. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou passar para a da segunda tela. Tira print aí, por favor. Vai. Printou? Maravilha. Então, olha só, a conclusão que a gente vai tirar é o seguinte: já que todo o calor cedido por um corpo vai ser recebido pelo outro, eu vou poder dizer que a soma do calor cedido por um mais o calor recebido pelo outro vai ter que ser igual a zero. Olha lá. Calor cedido mais calor recebido vai ter que ser igual a zero. Certo? Por quê? Porque se um cede 100 calorias, o outro recebe 100 calorias. Né? E como um é negativo e o outro é positivo, essa soma tem que dar zero. Vou te mostrar um exemplo. Ó. Um exemplo disso. Eu vou misturar aí 100 gramas de água. Tá? 100 gramas de água a 10 graus, vamos supor, com 400 gramas de água, também água, só que a água aqui quente, tipo água a 80 graus. Pronto, 80 graus Celsius. A minha pergunta é: coloquei isso aqui dentro de um recipiente adiabático. Qual vai ser a temperatura do equilíbrio térmico? Ou seja, qual vai ser a temperatura final? Essa é a minha pergunta. Show? Tá fluindo aí, ô Raça? Vai me avisando aí, hein? Tá tudo certo, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, essa é a aula de hoje. A gente tem que aprender a fazer isso aqui, calcular essa temperatura de equilíbrio. Eu vou começar escrevendo o quê? Eu vou começar escrevendo que calor cedido mais calor recebido vai ter que ser igual a zero. Então, calor cedido mais calor recebido vai ter que ser igual a zero. Tá, pô, tá dando uns lagzinhos ruins. Só que olha só, esse calor aí, ele pode ser tanto sensível quanto latente, né? Certo? Ou seja, ele pode ser, aqui, ó, ele pode ser o que macete ou o que moleza, depende do que está acontecendo no corpo, né? Você tem ali o que macete e o que moleza. O que vai estar acontecendo no corpo? Não sei. É isso que você vai ter que analisar. Só que aqui é mole você analisar isso, porque eu estou misturando quem? Eu estou misturando água gelada com água quente.
certo? Se eu estou misturando água gelada com água quente, o que vai acontecer é que essa água aqui ela vai esquentar um pouquinho e essa água aqui vai esfriar um pouquinho. Só isso. Essas porções de água aí, elas não vão mudar o estado físico delas. Essa água não vai congelar, nem vai evaporar, né? Essa água só vai esquentar e esfriar. Então, olha aqui, ó. Tanto o calor cedido, que vai ser da água quente, né? Quem vai ceder calor vai ser água quente. Tanto o calor cedido pela água quente, quanto o calor recebido pela água fria, vão ter que ser sensíveis, né? Vai ser que macete, tá? Vou escrever aqui, ó. Ó, que macete, que macete. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que substituir isso. Então, uma água vai variar a temperatura, a outra água vai variar a temperatura também. Diferente seria se eu misturasse água com gelo, por exemplo. Aí esses dois calores não seriam sensíveis. Aí alguém seria latente. Mas aí a gente vê isso depois. A princípio, eu estou misturando água quente e água gelada, os dois só vão variar a temperatura. Então, substitui. Ó. Quem vai ceder água quente? A massa. 400. Calor específico da água. 1. É dado, né? Lembrando que isso aí é fornecido. Você não precisa decorar, não, tá, gente? Calor específico da água, a questão te dá. Vale 1 caloria por grama grau Celsius. Lembra que esse Czinho aí, como a gente falou na última aula, é uma propriedade da substância. Então, cada uma tem a sua e você não precisa decorar, não. Isso é dado. Então, se for água, é 1. Beleza. Aí volta. E qual vai ser a variação de temperatura da água quente? Temperatura final menos a inicial. Olha lá. Isso aqui é ΔT, né? Final menos inicial. Quem é final? Final que eu quero descobrir. A temperatura final é X. Chamei de X aqui. Quem é a temperatura inicial? Ora, a água quente estava a 80. Essa é a temperatura inicial. Pronto, isso aqui é o ΔT. Ó. Escrevi a quantidade de calor cedida pela água quente. Essa quantidade de calor agora, né, vai ser um valor negativo, que o X aqui você ainda não descobriu, mas o X é um valor menor que 80. Essa água vai esfriar. Esse número vai ser um número negativo mesmo, como a gente imaginava. Agora vamos escrever o calor recebido. Ó. Quem recebe é a água fria. E esse calor recebido por ela também só vai provocar variação de temperatura. Então também vai ser que macete. Substitui os valores. Ó. Qual é a massa de água que está recebendo calor? Está ali, anotei ali, ó, 100 gramas, no meu exemplo. Então vou botar aqui, 100 gramas. Né? Se o treco me deixar aqui. Tá? Cadê? Vamos, filho. A internet está dando uma zoada aqui, né? Como é que tá aí, Racine? Minha voz está saindo legal? A mesa mesmo. A mesa que tá. Essa mesa aqui não tá. Vamos lá, vai rolar. Então, a massa de água fria é 100, né? O calor específico vale 1. E a variação de temperatura é o que você quer descobrir. Olha aqui, a minha caneta já está aqui na minha mão. Ó. E o troço está mexendo ali igual um doido. Tá, tá lagando aí a parada. Voltou, voltou. Vamos lá. Às vezes ele dá uma pensada. Então a massa é 100, o calor específico vale 1, e a variação de temperatura vai ser final menos a inicial, que é 10. Certo? E a temperatura final, gente, é igual, porque eles vão atingir o equilíbrio térmico. Né? As duas vão chegar na mesma temperatura. Essa que é a ideia. Se você misturar água quente com água fria dentro do recipiente, vai ficar uma água morna. Eu quero justamente saber que temperatura é essa. Temperatura do equilíbrio. Que é igual para as duas, por isso que eu chamei de X. Aí agora, olha aqui, ó, vou fazer distributiva.
Antes de fazer a distributiva, sabe o que você pode fazer? Você pode dividir todo mundo por 100, ó. Se eu dividir esse cara por 100, 0 dividido por 100 dá 0. Se eu dividir esse cara por 100, corta, corta. E se eu dividir esse cara por 100, olha lá, corta, corta também. Então, eu dividi todo mundo por 100 para facilitar a minha vida. Ah, não queria fazer isso não, mestre. Eu não ia fazer isso não. Tudo bem. Você não faz isso, não dá errado não. Você só vai ter um número maior, mas né, tá tranquilo. Vai fluir de boa. Você vai conseguir achar o mesmo resultado. Só que agora eu vou multiplicar 4 vezes x e não 400, tá vendo? Aí fica mais fácil, porque fica menor o número. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 80, menos 320. Né? Aí agora, mais 1 vezes x, x. E 1 vezes menos 10, menos 10. Isso tem que ser igual a zero. 4x com x, eu vou ter 5x. Menos 320 com menos 10 vai dar menos 330, que quando passar para o outro lado vai dar mais 330. Aí eu vou passar o 5 dividindo. Certo? 330 dividido por 5, dividir por 5 é tu dividir por 10 e multiplicar por 2. Ó. Isso dá 66 graus Celsius. Pronto. Essa é a temperatura de equilíbrio das duas. Você misturou água a 10 graus com água a 80 graus e a temperatura final ficou de 66 graus. Ou seja, você tem agora 500 gramas de água, né? Que é 400 mais 100. Vai ter um total de 500 gramas de água a 66 graus Celsius. Então, recapitulando. Vamos lá. Aula passada. Calor sensível e calor latente. Calor sensível, responsável por variar a temperatura. Calor latente, responsável por mudar o estado físico. Vou fazer um exemplo agora com calor latente. Aula de hoje. Vou pegar um recipiente adiabático. O que é isso? Ele não deixa o calor sair nem calor entrar. Ou seja, ele vai fazer com que a troca de calor só ocorra entre os corpos que estão lá dentro. O que eu boto lá dentro? Um corpo quente e um corpo frio. E aí, naturalmente, o corpo quente vai ceder calor para o corpo frio. Como o recipiente é adiabático, ele não vai deixar o calor sair nem entrar. Isso significa que, se o corpo quente ceder 100 calorias, o corpo que estava frio vai ganhar 100 calorias. Só que quando você tem um calor cedido, ele é negativo. E um calor recebido, ele é positivo. De maneira que se você somar, por exemplo, aí, menos 100 com mais 100, menos 100 com mais 100 dá zero. Ou seja, se você somar o calor cedido mais o calor recebido, tem que dar zero. Isso aqui é a nossa formulazinha, né? Tá? Isso aqui é a fórmula que a gente usa. Calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Aí eu botei um exemplo aí. Olha lá, vamos supor que nesse recipiente eu botei 100 gramas de água gelada com 400 gramas de água quente. Qual vai ser a temperatura final? Calculei para você. Vou para um outro exemplo. Olha aqui. Vamos lá, exemplo 2. Agora eu vou pegar 50 gramas de gelo e está a 0 graus. Vamos lá, 50 gramas de gelo que está a 0 graus. Ele dá umas travadas de vez em quando, cara. Por que isso está assim? Peraí, vamos lá, vamos ver se eu consigo escrever o 0 graus aqui. Ó. Vou misturar 50 gramas de gelo a 0 graus. Vamos no zero, como é que ficou? Com, sei lá, vamos pensar aí, 200 gramas de água a 50 graus.
tá? Vamos lá. Ó, 50 gramas de gelo a 0 graus, mais 200 gramas de água a 50 graus. Pronto. O que vai acontecer? Qual vai ser a temperatura do equilíbrio? Ou melhor, como eu já calculei a temperatura do equilíbrio, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que você não sabe a massa. Vou mudar aqui. Eu peguei uma massa de gelo, uma massa M, misturei, e no final a temperatura do equilíbrio passou a ser 10 graus. Ó. Ou seja, a água esfriou e o gelo derreteu e virou água até 10 graus. Minha pergunta é: qual foi a massa de gelo que eu tive que colocar? Tá? Vamos mudar um pouquinho. Vamos lá. Como é que eu começo? Calor cedido mais calor recebido tem que ser igual a zero. Certo? Aí vamos. Quem vai ceder calor? Sempre quem está com maior temperatura. A água. E quando ela ceder calor, o que vai acontecer com ela quando ela ceder esse calor? Cara, ela estava a 50 graus, ela vai para 10 graus. Então a água, ela vai sofrer somente variação de temperatura, não vai mudar o estado físico. A água vai continuar sendo água. Então o calor cedido por ela não vai ser latente, vai ser sensível, vai ser o quimacete. Entende? Esses calores aqui, ó, podem ser latente ou sensível, depende do que vai acontecer. Então quem cede calor só sofre variação. Então é quimacete. Agora, olha o gelo. Olha o que vai acontecer agora com o calor recebido. Preste atenção. O gelo vai receber calor. Quando ele receber calor, primeiro ele vai ter que se transformar em água zero. Primeiro o gelo vai ter que fundir, né? A primeira energia que ele receber vai ser usada para derreter o gelo primeiro. Aí depois esse gelo, né? Depois que ele derreter e virar água, aí sim ele vai esquentar até a água, até 10 graus. Então olha só o que vai acontecer. O calor recebido, uma parte dele vai ser latente para derreter o gelo, e uma parte vai ser sensível para poder esquentar essa água. E a soma tem que dar zero. Isso tudo aqui, ó, é o calor recebido. E esse cara aqui é o calor recebido. Porque o calor recebido é a soma dos calores que você fez ali. O calor recebido pode ser mais de um. Por quê? Depende do que está acontecendo no corpo. Primeiro, uma parte foi usada para derreter o gelo, uma parte depois para esquentar. Por isso que o calor recebido vai ser a soma desses dois. Cara, isso aqui é onde para a física. Certo? Deixa eu pegar rapidinho, deixa eu pegar meu celular aqui para poder. Eu joguei longe porque ele tava roubando o meu áudio do computador. Ele estava conectando aqui. Aí eu tô sem ver o chat. Mas deixa eu abrir aqui de novo para ver. Como é que tá esse chat aí? Ó, vão perguntando aí, vão perguntando. A Ellen falou: Oh my God, eu tô entendendo. Como assim? Maravilha, Ellen, arrasou mesmo. Então tá. Aí vamos embora. Quem é que está cedendo? Água quente. Vamos substituir os valores. Ó. A massa de água quente, 200. Calor específico da água, vale 1, né? Eu falei para você ali em cima. É dado, você não precisa decorar, não. Tá? O calor específico da água, tá aqui, ó. Vale 1 caloria por grama grau Celsius. Vai ser dado para você isso. Tá. E qual a variação de temperatura da água? Ora, ela estava a 50 e foi para 10. Então é a temperatura final, olha lá, 10, menos a inicial, que era 50. Veja que isso vai dar um número negativo mesmo. E tem que dar, é um calor cedido. Mas. Agora o recebido. O recebido, uma parte é para derreter o gelo, outra parte para esquentar depois, né? Então, para derreter o gelo, vamos lá. Qual é a massa que derreteu? É isso que eu quero descobrir. M. M eu não sei. E o L? Outro dado da questão, ó. Você não precisa decorar, não. O L
Está- Voltou? Vamos lá. O L de fusão é dado para você, tá? Ó, 80 calorias por grama. Isso é dado. Você não precisa decorar, não, tá? Se fosse vaporização, seria 540. Porra, essa minha internet da padaria aqui tá complicada, né? Pelo visto. Peguei a senha com o seu Manel aqui do lado, pô. Vou chegar lá, já. Melhor esse pacote aí, seu Manel, senão fica ruim pra gente aqui, mano. Então, ó, isso aqui é dado, tá? É o L de fusão e o L de vaporização. Não é. Você não precisa decorar. Aí vamos embora, vamos voltar para cá. Massa de gelo que vai derreter. L é o L do processo que está rolando. O gelo, né, ele vai fundir, então é fusão, vale 80. Mais, depois que esse gelo se fundir, ele vai virar água. Aí, ó, essa massa de gelo, agora que virou água, vai esquentar. Então agora, calor específico é da água. Porque depois de derreter, ele vira água, né? E essa água, assim que ele derrete, ó, olha lá, assim que ele derrete, ele vira água a 0 graus. Porque a primeira energia que você deu ali foi só para transformar o gelo em água. Mas a temperatura não mudou. Então o gelo a zero virou água a zero. Aí agora eu vou esquentar essa água. Até quanto? Até 10. Olha lá. Até 10 graus, temperatura final, menos a inicial, que é zero. Né? Porque assim que derreteu, a água estava a zero e ela vai esquentar até 10. Pronto, montei a minha conta. A física do problema acaba aqui, né? Agora é fazer conta. Mas o que é o problema aí? O problema aí é você identificar o que você está misturando e o que está acontecendo com cada uma das coisas. Mas, considerações. Primeiro, sempre, sempre os caras vão colocar dentro de um recipiente adiabático. Se não for adiabático, ele vai falar para você, suponha que, sei lá, 80 calorias saíram do sistema. Mas, cara, isso aí é muito difícil de cair. Isso vai cair mais em uma prova militar, alguma coisa desse tipo. Entendeu? No Enem já é difícil cair para fazer conta. Geralmente, geralmente cai para você fazer marcar alguma opção que tem a ver com conceito, com teoria, uma questão de teoria. Né? Mas já caiu assim, desse jeito. Inclusive, vou até mostrar aqui uma questão para você. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui ó, vai ficar menos 40, né? 10 menos 50 vai dar menos 40 vezes 1 vai dar menos 40 vezes 200 vai dar menos 8.000. Aqui vai ficar 80M, aqui vai ficar 10M. Ó. 10M mais 80M vai dar 90M. Isso é igual a zero. Vou passar esse menos 8.000 para lá. Positivo, então vou ficar com 90M igual a 8.000. E aí eu pego 90 e passo dividindo. 8.000 dividido por 90. Pronto, corta zero com zero. 800 dividido por 9. Cara, 80 dividido por 9 dá quase 9, né? Então isso aqui dá quase 90 gramas. Dá uns 89 gramas. Aproximadamente 90 gramas, vou botar aí. Pronto. Então você tem que usar aí 90 gramas de gelo para poder baixar a temperatura de 200 gramas de água de 50 para 10. Show? Bom, vamos ver o que o Enem já te cobrou? Passei direto para o gabarito. Olha aqui, ó. Olha essa número um aqui, ó, que foi a do ano passado, isso. Ó,
Essa aqui é uma teoria. Olha lá. Ué, você comprou uma geladeira? É. Pra quê? É para as crianças. Elas adoram brincar de casinha. Olha lá. Aí as crianças pegam o cubinho de gelo e faz o iglu. Bonitinho, né? A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico, construída durante o inverno a partir da neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo, por quê? Letra A, porque a temperatura interna do iglu é maior do que a de solidificação da água. Letra B, porque a umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase. Letra C, o ar dentro do iglu é isolante térmico, dificulta a perda de calor. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Pressão no ar no interior do iglu é baixa, dificulta a solidificação da água. E aí, o que você acha? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que vocês estão falando? Hein? O que você marcaria aí? O Osmar falou que essa ele acertou. A Júlia falou, maneira essa. E aí? A. Mirelle Marques e Suelen Tainara foram as primeiras. Ah, perfeito. O gabarito é letra A. Por quê? O que acontece é que dentro do iglu, né, o gelo, ele é um mau condutor de calor. Olha que loucura, né? Mas o gelo, ele é uma espécie de isolante térmico. Ele não conduz bem o calor, tá? O gelo é um isolante térmico. Não é um dos melhores, mas é, tá? Então, quando você coloca lá a casinha, lá o iglu, e as pessoas lá dentro, cara, os seres humanos, eles estão a 36, 37 graus, né? A gente tem que se manter nessa temperatura. Então, a gente acaba aquecendo o ar que está ali dentro, porque eu estou trocando calor o tempo todo e eu estou perdendo calor para o ar. Se eu tenho uma casinha ali, um iglu, e aquele ar ali dentro fica contido ali dentro, e eu evito que eu consiga trocar calor com o meio externo, que lá fora, no Alasca, tá frio para dedéu. Mas o iglu está evitando essa troca. O iglu está fazendo um papel, uma espécie de recipiente adiabático. Não é isso? Porque ele está tentando evitar essa troca de calor. Então eu que estou lá dentro, né, a família que está ali dentro, de pessoas, né, começa a trocar calor com o ar e o ar então fica aquecido. Então dentro do iglu a temperatura não é menos alguma coisa. Não, a temperatura dentro do iglu está, sei lá, 20 graus, 10 graus, 15 graus. Ou seja, uma temperatura. Se você pegar então. Oi, travou, voltou? Se você pegar então, se você pegar então uma quantidade de água e botar ali naqueles cubinhos ali, ela não vai congelar, porque dentro do iglu a temperatura não é menor que zero. E você sabe que para a água congelar, né, ela precisa pelo menos chegar a zero. Se dentro do iglu a temperatura é maior do que zero, que seria a temperatura de solidificação da água, né? Solidificação é o contrário da fusão, né? Fusão é do gelo para o líquido, solidificação é do líquido para o gelo. Então, se a temperatura interna é maior do que a solidificação da água, ela não vai congelar. Você vai precisar de uma geladeira para congelar. Certo? E aí, obviamente, eles não precisam de gelo lá, mas a pessoa comprou para poder as crianças brincarem, né, de casinha, porque vão fazer com os cubinhos. Olha essa daqui, ó. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal da água é de 30 para um banho. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus. Olha isso. O cara, então, quer misturar 70 graus de uma água quente, que ele consegue aquecer com água, com a energia solar, e água da bica, 25 graus.
E ele quer misturar isso para obter o quê? A água quanto? 30 graus. Tipo o chuveiro a gás, né? Na minha casa aqui, chuveiro a gás. Você abre lá a torneirinha da água quente. Se tu abrir só a da água quente, fica pô, vira canja, né? Tu entra ali, aquela água tá fervendo. Então tu tem que ligar também a água gelada para tu dar uma temperada ali, né? É o que ele fez. E ele quer que a água fique a 30 graus. A pergunta dele é: qual a razão entre a massa de água quente e massa de água fria? O que é razão? Razão é um dividido pelo outro. Massa de água quente sobre massa de água fria. É isso que ele quer essa razão aqui, ó. Certo? O que ele está misturando então? Ele está misturando uma massa M de água a 70 graus. Olha lá, igualzinho o exemplo que a gente fez, né? Ele está misturando com uma massa, vou chamar de MQ e MF, massa de água quente, massa de água fria. A massa de água fria, ele está misturando, né? Também é água. Ah, só que essa água está a 25. E ele quer que a temperatura final seja 30. Temperatura do equilíbrio. Esse F aqui de final e esse é de frio, tá? Como é que a gente vai fazer? Bom, tá vendo que ele não fala nada sobre o ambiente? Aí você vai argumentar comigo, professor, mas ele não colocou dentro de um recipiente adiabático. Então, a gente basicamente vai trabalhar com as situações onde a gente vai supor que a troca de calor só aconteceu entre os corpos. Se por acaso isso não acontecer, ele vai ter que te falar. Mas se ele não fala nada, você vai simplesmente admitir que todo o calor que a água quente perdeu, a água fria ganhou. Até porque não tem como a gente mensurar isso. Quanto de calor foi perdido? Não sei. Então, se ele não falar nada, é porque não foi nada. Não foi nada perdido. Né? E veja, a água quente vai de 70 para 30. A água fria vai de 25 para 30. Então, ambas só vão sofrer variação de temperatura. Então, só vai ser MC delta T. Tanto a água cedida quanto a água recebida. Olha lá. Só vai provocar variação de temperatura. Ninguém vai mudar o estado físico. Aí vamos lá. Água quente. Qual é a massa de água quente? Não sei. MQ. Calor específico da água. Vale 1, tá? Ah, professor, ele não deu na questão. Verdade. Chama de C. Mas você sabe que vale 1. Mas vamos botar C porque ele não falou. E a variação de temperatura? Final menos a inicial. Estamos acabando, tá, gente? A última aqui, saideira. Então a temperatura final é 30 e a inicial é 70, da água quente. Beleza, vamos para água fria. Massa de água fria. Não sei. Calor específico da água. É 1, tá? Mas ele não me deu, eu vou chamar de C. Só que é o mesmo C, né? Porque é água e água. Então, é a mesma substância, é o mesmo calor específico. Variação de temperatura. Final menos a inicial. Ó. Aí agora lá, como ele não me deu o calor específico, mas como é igual, eu posso simplificar todo mundo por C, né? Divide esse cara por C, divide esse cara por C e divide esse cara por C. Tudo que você fizer numa equação, se você fizer para todo mundo, não altera. 0 dividido por C dá 0. Esse cara dividido por C corta, esse cara dividido por C corta. Pronto. Por isso que ele não precisa dar o valor quando é a mesma substância. 30 menos 70 vai dar menos 40 vezes MQ. Menos 40 MQ. E aqui ficou 5 MF mais 5 MF. Isso é igual a zero. Ele quer MQ sobre MF. Eu vou passar esse cara para lá. Né? Negativo vai passar para lá positivo, vai ficar 5 MF igual a 40 MQ. E aí agora, ó, o MF que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. E o 40 que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Então vai ficar assim, ó.
Do lado de cá, o 5, eu não mexi. O 40 foi dividindo. Do lado de cá, o MK, o MQ eu não mexi. E o MF foi dividindo. Então, MQ sobre MF, ou seja, massa de água quente pela massa de água fria, fica 5 sobre 40. 5 sobre 40, gente, simplifica por 5. Aqui dá 1, aqui dá 8. Então vira 1 oitavo, né? 1 oitavo é o quê? 1 oitavo? É o famoso 0,125. Essa é a razão. Gabarito, letra B. Show? Já tira o print aí, então, da número 2. Beleza. Aqui o print da número 1, apesar de que eu não escrevi nada, mas está aí. Número 1. Printou. Foi. E agora o print ali lá de cima. Você já tinha printado o primeiro slide. Printa aqui, ó, o segundo. Ó, o segundo slide, que é um exemplo. Foi. E agora o terceiro slide, que é o exemplo dele. Então, pô, a gente fez bastante exercício aí, porque eu fiz 2 exemplos, né? E fiz 2 questões do Enem. Beleza? Então, recapitulando. Misturou algo, né, alguma coisa, uma temperatura maior com alguma coisa com a temperatura menor, eles vão trocar calor até que atinja o equilíbrio térmico. Todo o calor cedido por um corpo vai ser recebido pelo outro. E como eles têm sinais trocados, né, o cedido e o cedido é negativo, o recebido é positivo, se você somar isso tem que dar 0. Show de bola? Agora é praticar, fazer exercício do primeiro. Volta lá então. Olha o primeiro aí. Show? Maravilha. Valeu, Osmar. Obrigado, Ivonete, Mariana, Wesley, Daniel, Mariana Santos, Suelen Tainara. Até semana que vem. Obrigado aí pela participação, gente. Obrigado. Beijo.